ela celebra 25 anos de carreira como dentista, lançando um livro que se chama Sorrisos de Sucesso. Além de falar da própria história e como escolheu a profissão, etc., a Rose reúne relatos de pacientes dela que têm trajetórias de superação. Pessoas de várias origens que lutaram por um futuro melhor. Essa história começa porque os sorrisos são variadíssimos, né? Essa história começa na terceira idade ou com pessoas da terceira idade? Não. Esse livro começa com a minha própria história, que eu perdi meus dentes quando eu era criança, eu tive cárie de mamadeira, então eu fui uma criança banguela. Cárie de mamadeira? É uma cárie que apodrece os dentes de leite, causada pelo achocolatado que se coloca no leite. O próprio leite materno também provoca cárie, porque o leite tem a lactose, uma espécie de açúcar que dá cárie nos dentes. Então, o fato da criança tomar leite à noite e dormir sem escovar os dentes, apodrece os dentes da frente. E eu era banguelinha, assim. Aí, quando nasceu o meu permanente, eu levei um tombo de bicicleta e quebrou 80% do meu incisivo, do meu dente da frente, aí fiquei banguela de novo. Você tinha que ser dentista, meu Deus, estava te mandando ser dentista. Aí me levaram no dentista, o dentista falou que meu dente ia crescer de novo. Eu tinha 8 anos de idade, fiquei com 8, 9, 10, até os 14 anos com a janelinha sem dente. Até que aos 14 anos de idade, minha irmã me levou num dentista em Bragança Paulista e ele restaurou meu dente e eu me encantei. Naquele momento eu virei dentista. Aí no livro conta a história, como eu comecei minha carreira. Eu comecei numa cidade do interior de Goiás, uma cidade de 4.000 habitantes, que na época não tinha energia elétrica, que era um motor estacionário, um motor de Scania que gerava luz para a cidade. Então a luz da cidade só acendia das 7 da noite até a meia-noite. E eu comecei a minha carreira trabalhando dentro do meu quarto, num consultório improvisado. Eu desmontei a cama, coloquei atrás do guarda-roupa, antes de eu estar formada, porque eu tinha um objetivo que eu queria comprar um Fusca. Então eu comecei a trabalhar antes de estar formada, porque a cidade era carente, não tinha nenhum dentista, então o mínimo que eu sabia já era mais do que qualquer um. E eu comecei a trabalhar e atendi 84 pessoas nas férias. Aí, quando eu não sabia, eu pegava o telefone, ligava para os meus professores e falava, olha, estou com um caso assim, assim, o que eu faço? E tinha muito tratamento de canal. O único detalhe é que eu não tinha feito aula de canal ainda na faculdade, né? Porque canal é no último ano. E aí eles falavam assim, põe paramonoclorofenol. Eu falava assim, gente, eu estou em Doverlândia, né? No interior de Goiás, a cidade mais perto aqui é 200 quilômetros de estrada de terra. Aqui não tem paramono. Tem farmácia aí? Tem. Então compra remédio de ouvido, otosporin, mistura com azeite de oliva para seu veículo, põe no dente e reza. E assim eu comecei minha carreira, rezando muito. E eu rezo até hoje. Então... Mas hoje você já tem esse, não sei o que, tá mal ainda. Não, hoje sim. Hoje já tem todos os aparelhos, sim. Né? Não, hoje ela já fez curso de canal, claro. Depois eu estudei muito, trabalhei muito, depois fui para a Alemanha, fiz vários cursos na Alemanha. Hoje eu tenho uma clínica na cidade de Santos, no estado de São Paulo, né? Meu consultório hoje tem 640 metros quadrados, eu tenho 6 consultórios. Está longe dos 35 do carro. Hoje a gente tem toda a infraestrutura. Mas, assim, e essas pessoas que você escolheu para compor esse livro são seus pacientes? São meus pacientes. Como é que foi isso? Eu sempre gostei de contar meus causos, né, para os meus pacientes e também sempre ouvir as histórias dos meus pacientes, porque assim, eu sempre trabalhei com... Dentista gosta mais de falar que de ouvir. Mas eu sou uma boa ouvinte, eu sou uma boa ouvinte. Mas a gente já com a boca assim, né? O dentista contando história. Porque eu faço muito reabilitação oral, que são trabalhos que você fica um certo tempo com o paciente, né, para reabilitar ele. Então, tem histórias muito interessantes. Por exemplo, tem a história do seu Benigno, que os pais dele trabalhavam no circo, e ele vendia caramelinho aqueles guarda-chuvinhas de caramelo, né? E aí tem toda a história dele, como ele foi crescendo. Hoje ele tem uma empresa com 650 funcionários, ele é um grande empresário, né? Tem também a história do Sérgio Araújo, que o pai separou da mãe, e a mãe começou a lavar roupa para fora para sobreviver, e ele começou a vender sabonete de porta em porta. Depois do sabonete, ele começou a vender ovo de Páscoa, começou a vender panetone, depois ele descobriu o Paraguai, começou a trazer muamba do Paraguai,
E hoje ele é dono de uma empresa de comércio exterior e ele trabalha com logística. Hoje ele tem 350 funcionários em Santos, mas ele tem filiais em todos os continentes e ele faz transporte aéreo e marítimo para todos os países, principalmente pela China. Esse E sabonete deu uma sorte. E ele começou com 6 anos de idade, O né? sabonete deu uma sorte. São histórias muito bonitas. Histórias aí... bonitas, as pessoas têm uma cara boa. E né? eu Gostei das caras. Eu olha convidei aqui. o Dudu Medeiros, né, São que é muito um divertidos. fotógrafo de odontologia, para tirar as fotos. Estão alegres, estão alegres. Eles gostaram muito da ideia, né, do livro? Foi bem bacana. Tá dando Tem pra história ver, do quer ver? doutor... Vou mostrar umas coloridas. Isso. Tem um homem seu com Gui. pão, que é uma figura ótima. O seu Luiz. O seu Luiz, ele Olha começou... essa dos óculos. Isso Essa é das minhas, também adoro um monte de óculos. Ela é dona de 4 óticas, mas ela começou começou uma rede de óticas, ela começou vendendo Tupperware, também com 7 anos de idade, ela era ajudante de faxina, e aí fazendo uma faxina, ela viu as mulheres fazendo uma reunião de Tupperware, e ela achou interessante, pediu ajuda para um tio, o tio arranjou um catálogo de Tupperware, e quando ela tinha 18 anos, ela já comprou o primeiro carro dela, trabalhando, vendendo Tupperware. Nossa, vende Tupperware bem aberta. O homem do pão, que eu falei que tem uma cara boa. Esse é o seu Luiz, ele é muito simpático, essa foto, assim, transmite bem a personalidade dele. Tá com os dentes. Né? Tá com os dentes. Tá com os dentes bons, né? Isso, Dentes são bonitos. implantes. Qual o homem dos 4 continentes, né? Esse aí é o Sérgio, que vendia E sabonete. Essa é a Lúcia, ela começou a fazer congelados para as amigas, hoje ela é dona de um dos maiores buffets que tem em Santos, ela já fez 3.500 casamentos e ela começou fazendo... Nossa, ela é praticamente uma casamenteira, acho que eu vou a Santos. Eu acho que eu vou mudar para Santos, gente. Essa é minha avó, que ela é imigrante, né? Ela veio de Portugal com 5 anos de idade, trabalhou muito, né? Trabalhou na lavoura e no final ela se tornou uma fazendeira próspera, né? Assim, extremamente comerciante, com muita economia, né? Já tem cara de danada, né? Muito... Não, desobedecer, Minha ela avó deve ser um problema. ela acabou de falecer, minha avó, agora com 99 anos e 11 meses. Caramba, extremamente 99 lúcida, anos. com muita sabedoria. E Ela é 11 linda. meses, que beleza, que bênção, né? Ela faleceu pouquinhos dias antes do livro ficar pronto. Poxa, maldade. E aqui é você mesma segurando um dente enorme. Né? É uma escultura, né? As fotos nós pegamos assim, eu conversando com os pacientes, a foto assim, cada um com a sua profissão. Felizes. Tem o doutor Elcio Landim, que é o maior especialista em coluna do país. Ele já fez muita gente voltar a andar. E ele também teve uma origem assim difícil, que ele começou, ele queria fazer odontologia e não tinha dinheiro para fazer odontologia. E, na verdade, ele foi fazer o cursinho de medicina, que era mais barato que o cursinho de odontologia. E ele se tornou um grande médico, né? Ele é uma sumidade mundial hoje. É bom isso, né? Eu acho que, na verdade, esse é o verdadeiro livro de autoajuda. Porque eu nunca acreditei São histórias muito. Eu nunca reais. acreditei muito naquela coisa de você vai para o frente do espelho e diz, eu sou capaz. Eu não acho que isso funcione. Não, o que funciona, talvez, quando você está para baixo, é você lê uma história dessa, né? Aí a pessoa começou com 7 anos, aí vendeu isso, vendeu aquilo, ralou ali, ralou aqui. São histórias lindas. Conseguiu dar a volta por cima, isso que é bacana, né? São histórias de superação, Muito histórias bem. de empreendedorismo. Muito legal. Né? E continua fazendo dentes? Você deve ter números disso, não tem não? Você tem cara de que tem Eu já estatística. fiz 45 mil dentes. Não falei que ela tinha estatística. 6.700 pessoas. Meu Deus. Falei que ela tinha cara de que tinha estatística. Gostei. Parabéns. Foram 25 anos de carreira. 25 anos, parabéns, é bom, né? Muito obrigada. Esse livro é meio comemorativo aí dos meus 25 anos de claro, tem que carreira. comemorar mesmo. Faz um bom trabalho, por que não comemora? Comemorar, né? obrigada. Deixar pro outro. Comemorar por quê? E aqui está o livro Sorrisos de Sucesso.
As fotos, você chamou um fotógrafo especial, que é esse Dudu, né? Dudu Isso, Medeiros. ele é especialista em bocas. E como é que você escolheu? Eles não ficaram com ciúmes, especialista em bocas? Ele é um fotógrafo de De odontologia, bocas? sim. Caramba, conhecia fotógrafo de joia, fotógrafo de Eu não planta. sabia. Ele fotografa né? para vários Fotógrafos de dentistas. comida, Isso. né? Os fotógrafos dos livros de gastronomia são especialistas. Inclusive, ele dá curso para dentistas. Ah, é? Que maravilha. Porque Tem hoje- de tudo no mundo, né? É impressionante. Porque hoje, com a odontologia estética, o dentista tem que ser um bom fotógrafo para poder captar e interpretar e resolver o caso. Tá certo. Eu agradeço a vocês por terem vindo. Muitíssimo obrigada. Obrigadíssimo. Foi um prazer, Valeu. foi ótimo Agradeço estar a vocês por estarem nos assistindo. Ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Valeu.